Boa noite! Começa agora o Uninove Entrevista, o programa que te deixa por dentro de tudo o que rola na internet, na TV, na música, sempre com um toque de reflexão, o que é muito importante. No programa de hoje, a gente recebe a psicóloga e psicanalista Sônia Macaron, diretora do Jornal Jovem, que vai bater um papo com a gente sobre redes sociais, os perigos de se expor na internet, a febre das celebridades instantâneas e muito mais. E você também pode mandar suas perguntas pra gente, não é mesmo, Juliane? Boa noite, é isso mesmo, Camila. É só mandar um e-mail para revista.interligado@gmail.com que vamos ler a sua mensagem no ar. Boa noite, doutora Sônia. Seja bem-vinda à Uninove Entrevista. Muito obrigada, boa noite. Os sites de relacionamentos, como o Orkut e o Facebook, têm cada vez mais usuários. Porém, muita gente deixa de lado o mundo real para viver apenas pela rede, relacionar-se apenas pela rede. Qual a sua visão a respeito disso? A internet está promovendo o distanciamento entre as pessoas? É difícil a gente dizer isso, considerando que a internet, pelo contrário, né, promove um grande ajuntamento, vamos dizer assim, promove uma grande aproximação, né, entre as pessoas que em outras, que se ela não existisse, seria difícil imaginar que a possibilidade de conhecer tantas pessoas diferentes de locais os mais diversos, né? Então, na verdade, a gente pode pensar que, por um lado, ela aproxima e muito, né, pessoas que você, de repente, não vê há muito tempo, pessoas de outros países, a possibilidade de conhecer novas pessoas. O que talvez tudo tem um preço, né? Esse tempo que se fica na internet, quanto mais tempo se fica na internet, claro que menos tempo, né, você vai alimentar outro tipo de relacionamento, que é um relacionamento, vamos dizer assim, em tempo real, ao vivo e a cores, né? Então, eu vejo, é uma balança, né, que tem dois lados aí e tudo vai depender do tempo, né? A gente pode perceber que vários adolescentes e até mesmo crianças possuem perfis desses sites de relacionamento, muitas vezes se expondo de maneira arriscada. Será que os pais têm consciência do que os filhos fazem na rede? É o que vamos ver agora na reportagem de Osilene Barbosa. Escolher o que o seu filho menor deve ou não deve acessar é um cuidado que todo pai ou responsável precisa ter para proteger seu filho dos perigos da internet. Você controla o conteúdo que seu filho acessa na internet? Sim, eu sempre fico de olho no que ele está vendo, sempre dou uma olhada no histórico. Minha filha, no caso, ela está na 2ª série, tá? Então hoje eu priorizo que ela faça os deveres dela de casa e deixa isso para quando ela tiver uns 12, 13 anos, tá? E hoje em dia tem muita besteira que a gente acha direto na internet, né? Então a gente tem que estar preocupado com essa fase deles, principalmente que na adolescência, né? Que é meio preocupante. Eles são muito curiosos. É cada vez maior o número de crianças e adolescentes com acesso aos computadores e à internet. O ambiente de rede cresce a cada instante. Pais estão preocupados com os riscos que a internet pode trazer para seus filhos. Muitos desses jovens acessam seu conteúdo sem o conhecimento dos pais. E, nesse caso, a melhor solução ainda é o diálogo. É conversar mesmo, verificar o que ela está acessando, mais ela, né, porque ela é menor. E conversar com ela, ver o que ela está acessando. Faço uma boa orientação para ele só mexer nos sites que eu deixo. Falo para ele que se ele não mexer em sites que eu não gosto, não vou mais deixar ele acessar. Então ele só acessa o que eu deixo mesmo. O psicólogo Nabil Ali comenta sobre os perigos na internet. Riscos ficam por conta de um excesso, ficam por conta de uma inabilidade do indivíduo em conseguir ter experiências no plano real. Do indivíduo, portanto, ter perdas sociais, ele não conseguir se relacionar com pessoas no plano real, porque ele está o tempo inteiro, ou ele se habituou, ou aquilo é o mundo dele, né? Aquela tela, aquela praça. Por ali ele se relaciona de uma maneira higiênica, ele mostra dele o que ele quer, não existe fluidos, cheiro, não existe... A visão pode ser recortada, a imagem pode ser recortada, a voz pode ser recortada, você aparece ali com 3 ou 4 palavras e diz que você é
o seu interlocutor parece que acredita ou não, e por aí vai. Doutora, o diálogo com os pais ainda é a melhor solução para evitar que jovens se exponham aos perigos da rede? Que outros cuidados eles também devem tomar? Olha, não tenha dúvida que o diálogo com os pais aliás, imprescindível, né? Caso ele exista e caso ele seja, vamos dizer assim, saudável, que realmente exista esse diálogo e, acima de tudo, confiança, né? Uma relação de confiança. Então, eu não tenho a menor dúvida. Mas a gente sabe também, por outro lado, que os adolescentes preferem conversar entre eles, né? Eles têm uma tendência a preferir estar entre os seus amigos do que eventualmente fazer, vamos dizer, confissões para os pais, né? E eu acho que os pais têm que levar isso em consideração e ter ainda mais cuidado e mais cautela ao se aproximarem de seus filhos, porque realmente a tendência é que eles compartilhem com os amigos e não com os pais, principalmente situações delicadas que, por exemplo, acontecem na internet. Estamos recebendo várias mensagens dos telespectadores com perguntas para a doutora Sônia. Quem é que escreve pra gente, Ju? É verdade, Camila, eu estou aqui com vários e-mails. O primeiro é da Ana Carolina Costa. Ela diz o seguinte: o que mais vemos nessas redes sociais são perfis falsos e de pessoas que parecem felizes o tempo inteiro. Será que estamos vivendo uma crise de identidade? Olha, Juliana, eu não chamaria exatamente de crise de identidade, né? Perfis falsos, bom, a gente pode pensar o seguinte, né? É inevitável que queiramos mostrar o nosso lado bom, de preferência só o nosso lado bom, tá certo? E, eventualmente, é muito comum que as pessoas queiram mostrar não só o lado bom, como o lado bom multiplicado por 2. Então, isso é natural, não é inevitável, né? Agora, perfis falsos, isso acaba caracterizando um perfil falso? Bom, eu diria assim que na internet, né, como é um mundo, né, ele entra no mundo do nosso imaginário, não vamos dizer falso, mas tudo entra com pesos diferentes, né? Então, às vezes, uma característica que você tem no seu relacionamento com as pessoas no dia a dia, bom, na internet ela fica diminuída. Uma outra que você tem não assim, boa, vai ficar aumentada. Enfim, é uma espécie de você cria mais um personagem, vamos dizer assim, né? Um personagem que é você, é claro, mas lapidado. A Marília Vidigal comenta o seguinte: ela tem um filho de 12 anos que passa a maior parte do tempo conectado à internet. Ele quase não conversa e nem sai mais de casa para brincar com os amigos. Isso pode prejudicá-lo no futuro? O que ela deve fazer a respeito? Eu acho que pode prejudicar, sim, né? Pode prejudicar, porque se a gente considerar, né, um adolescente que fica muitas horas na internet e não tem uma vida social, de fato, isso não é um sinal bom. Certamente não é, né? Por quê? Porque se a gente for pensar, o que a gente pode pensar? É muito mais fácil você ter um relacionamento com outra pessoa na internet, né, do que no mundo real. Por quê? Justamente porque, até por causa dessas coisas que a gente estava falando antes, quer dizer, é mais fácil você lapidar o seu personagem, o seu eu, vamos dizer assim, né? Você não tem a censura até do olhar, porque às vezes você está conversando com uma pessoa, olhos dirigidos nos olhos da outra pessoa, isso pode censurar um pouco, né? Inibir, e principalmente a questão da inibição. Eu acho que a internet pulveriza um pouco, né? Então as pessoas que têm um grau de inibição maior, de alguma forma, ficam mais à vontade na internet, né? Então, mascara-se um problema, né, que tem que ser, na verdade, tratado, né? O que é que está acontecendo com aquela criança, com aquele adolescente que não consegue ter uma relação, não consegue se relacionar, né, com seus amiguinhos, enfim, no mundo vivo, da vida mesmo, né? Então, acho que sim, é um sinal que deve ser visto com carinho. E os pais, com certeza, diria para você que são os únicos os mais importantes no sentido de ajudar essa criança a tirá-lo desse mundo, coisa que não é muito fácil.
eu acho que geralmente é interessante ter a ajuda de um profissional ou mesmo da escola, né, dependendo da situação, né? Mas é um sinal. É isso aí. E você também pode mandar a sua pergunta para a revista.interligado@gmail.com. Vamos fazer um rápido intervalo e na volta continuamos com a doutora Sônia e também com uma entrevista com a banda Strike. Voltamos já!